Então, a gente viu como calcular a distância entre dois pontos A e B, tá? Outro conceito importante também é o ponto médio. Então, o ponto médio é o quê? É o ponto que está exatamente a mesma distância de A e B. Quando eu estou em um dos eixos, é fácil, né? Só que quando eu não estou em nenhum desses eixos, é um pouco mais difícil você entender qual seria o ponto médio, né? Porque se você traçar uma reta paralela aqui, você tem uma certa inclinação, né? Isso dificulta um pouco, mas existe a fórmula, tá? A fórmula diz o seguinte, ó. O ponto médio é dado simplesmente pela soma das coordenadas dividido por 2 e a soma a soma das abscissas dividido por 2 e a soma das ordenadas dividido por 2. É claro que o mesmo resultado você obtém se você somar as duas coordenadas e dividir por 2. Então, calcular o ponto médio é fácil, a partir dessa fórmula aqui. Agora, um conceito, uma ideia que é bastante importante, ela vem retratada aqui na seção 7, tá? É a ideia de você traduzir uma frase em português para uma representação em relação à geometria analítica. Então, por exemplo, a primeira frase diz o seguinte: isso é importante porque a maioria dos problemas eles podem ser dados em forma textual, né? Então, você tem que saber uma representação matemática para resolver o seu problema. Então, por exemplo, se diz assim, ó, o ponto P pertence ao eixo das abscissas, né? Se o ponto P pertence ao eixo das abscissas, como que eu escrevo isso em relação à representação de um ponto? Ponto P pertence ao eixo das abscissas. Então, P, né, vai ser igual a quanto? Se ele está no eixo das abscissas, então ele pode assumir qualquer valor de x, certo? Lembra, tem uma abscissa, né? Abscissa e ordenada. Então, se ele está nesse eixo, ele pode assumir qualquer valor nesse eixo. Então, quanto que vai valer a abscissa? X, né? Abscissa vale x. E a ordenada? Vale 0. Essa é a tradução. O ponto P no eixo das abscissas. Matematicamente é traduzido assim. Segundo exemplo, ó. O ponto P pertence ao eixo das ordenadas. É a mesma ideia, só que agora seu ponto P está variando aqui, ó. Se ele está variando aqui só nas ordenadas, então x é fixo. É fixo e vale 0, né? Vale 0. Já a ordenada vale y. É o valor que pode assumir. Então, todos os valores reais. Então, para qualquer valor de y que eu tomar, eu tenho garantia de que eu vou estar no eixo das ordenadas. Porque a abscissa é 0. Terceiro, o ponto ele pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Se um ponto pertence à bissetriz, eu sei o quê? Que a abscissa e a ordenada são iguais, não é? Agora, se ele pertence aos quadrantes ímpares, um desenho aqui. O que vai acontecer? Ó? Quadrantes ímpares, né? Abscissa igual a ordenada. Aqui vai ser mais e mais, e aqui menos e menos. Certo? Então, abscissa igual a ordenada. Agora, 4. O 4 diz o quê? Que ele pertence à bissetriz dos quadrantes pares. O que acontece nos quadrantes pares? Vamos ver no quadrante 2. A abscissa vai ser negativa e ordenada positiva.
Em valor absoluto, o valor é o mesmo, né? Em módulo, né? Agora aqui, ó, negativo, positivo, né, e negativo. Ou seja, se ele pertence à bissetriz dos quadrantes pares, que é essa bissetriz, então a ordenada vai ser o inverso da abscissa, certo? Inverso não, contrário, né? Então, P vai ser x menos x. Ou menos x e x, né? Tanto faz. Agora, em valor absoluto, são iguais, né? Vou tomar um módulo do número. O quinto diz o seguinte, ó, o ponto P dista 5 unidades de um ponto A. Determinado ponto P, tá? Então, um P qualquer dista 5 unidades de um ponto A. Vou colocar um ponto A genérico aqui, tá? Então, isso significa o quê? Como que eu escrevo isso matematicamente? Um ponto P dista 5 unidades de A. Então, vou colocar mais genérico ainda, né? Dista unidade. E a gente tem uma representação para qualquer caso, né? Dista K unidades de A. Então, quer dizer que a distância entre esses pontos é igual a K, né? Qual que é a distância entre os dois pontos? É a raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado, né? Mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Aqui tem um aspecto importante, ó. Como essas diferenças estão elevadas ao quadrado, eu posso inverter, eu poderia fazer xa menos x, né? Vai dar o mesmo resultado. E quando é negativo, ele vai dar positivo de toda forma. A sexta, esse exemplo, esse exemplo diz o quê? Ó? O ponto P é equidistante de A e B. O que é equidistante? Equidistante é porque é a mesma distância, né? Então, vou usar essa mesma ideia aqui, ó. Um ponto P, quando falo um ponto P, eu vou escrever da forma genérica. Um ponto P equidistante de A e B. A. Então, a distância de P a A é igual à distância de P a B. Como que eu vou escrever isso? Então, eu vou fazer a distância de P a A primeiro, né? Vai ser igual à distância de P a B. Então, a distância de P a A é a distância de P a B. Tradução do português para matemática, né, em relação à geometria analítica. É, vai estar no meio. Teria como não, tá? Né?
tivesse isso. Deixa eu só ver uma coisa. Pode ser que... Pega o ponto médio só definido. Aí não seria o ponto médio, porque por causa da definição, né? O ponto médio é o quê? Ó? Ele é o ponto que está na metade de um segmento cujas extremidades são AB. Então, nesse caso seria o ponto médio. Agora, nesse caso aqui, não. Esse aqui não é um segmento de reta. Né? Aí nem se fala em ponto médio. Mas nesse caso aqui, você está certo. A sétima, né? Ó, a sétima chega a ser exagerada, porque ela dá vida ao ponto P, né? Diz o quê? Ó? O ponto P enxerga o segmento de extremidades A e B sobre um ângulo reto. Então, o ponto P enxerga o segmento de extremidades AB sobre um ângulo reto. Então, se teria um ponto P aqui, ó, então você tem um segmento de extremidades de A e B, esse é o segmento, e o ponto P está enxergando esse segmento por um ângulo reto. Então, o ponto P enxerga o segmento no ângulo reto. Essa é a ideia. Então, aqui é fácil, né? Pitágoras. Sem mistério. Sabendo que vou escrever os pontos dessa forma. Então, aqui, como eu vou estar no plano cartesiano, né? Vou ter algo assim. Aí lembra, quando eu estou no plano, o que eu tenho que fazer? Essa distância aqui vai ser a diferença, né? Da maior menos a menor. Aquela mesma ideia que a gente utilizou para calcular a distância entre A e B. Eu vou usar aqui. Certo? Então, o ponto P enxerga agora. Estão entendendo? Isso é fácil, né? Vocês já estudaram há muito tempo. Eu acho que o ano passado a gente estudou esse conteúdo, né? Hã? Ah, é verdade. Tá certo. Bem lembrado. Vou pegar um exercício para resolver aqui. É o exercício 1 da página 66, tá?
Então, exercício 1 diz o seguinte: um topógrafo que se encontrava no portão de saída da escola foi chamado para medir a distância entre o local em que se encontrava até o latão de lixo reciclável. Nossa, que coisa inútil, hein? Vou pular. Vou chamar um topógrafo para fazer isso. Não, isso aí é... Você ter usado outro exemplo. Vamos para o exercício 2, vamos ver. Se 2 e 5 é o ponto médio do segmento de extremidades 5, y e x e 7, então o valor de x mais y é igual a quanto? Então você sabe que o ponto médio vale 2 e 5. Ponto médio, né? 2 e 5. Ele é o ponto médio do segmento de extremos 5y, x e 7. Você tem algo assim. Então é isso. Você tem um ponto médio e ele é a extremidade desse segmento. Ele é o ponto médio de um segmento cujas extremidades são 5y, x e 7. Talvez aqui esteja invertido, né? Mas não tem problema. Você sempre tem que pensar que o seu plano cartesiano não necessariamente precisa ser assim, né? Posso ter um plano cartesiano assim, né? Posso, né? Não muda as minhas propriedades, dependente da rotação que eu utilize para ele. Por exemplo, quando você tem uma imagem digital, né? Você tem a sua foto está assim. Foto retangular. Se você aplica uma transformação que rotaciona ela assim, pode representar no mesmo plano, né? Ou você pode criar outro plano para representar. Ou se quiser deixar na diagonal, por exemplo. Quer deixar ela assim. Então, o que você pode fazer? Pode pensar que seria um plano assim, que seria um plano assim. E esse plano, ele é uma rotação do outro plano. A gente faz muito isso em algumas áreas da matemática, né? Você escreve um certo problema numa outra representação, como se representasse uma dimensão diferente, sabe? Onde nessa dimensão diferente, você tem certas propriedades que permitem resolver o problema. E outra, mais interessante, você pode ter certo tipo de plano, que não seria o plano cartesiano, você tem um ângulo diferente aqui, ó. Pode ter algo assim. Um ângulo menor que 90 ou maior. Então tá, vamos voltar para o nosso problema. Então, eu sei o quê? Como que eu calculo o ponto médio, né? A fórmula, né? O ponto médio é o quê? A soma das abscissas dividido por 2 e a soma das ordenadas dividido por 2. Só que esse valor eu já conheço, que é 2 e 5. Como eu tenho uma igualdade entre pares ordenados, né? Eu igualo as abscissas igual às ordenadas.
Então aqui vai 5, mas o restante é fácil. Então, x igual a menos 1, y igual a 3. Ele quer a soma, né? Ele quer o valor de x mais y. Então, tá 2. A ideia é bem simples, né? É só aplicar a fórmula do ponto médio. Soma das coordenadas dividido por 2, soma das abscissas dividido por 2. Nada demais. É para encerrar, falar sobre a área de um polígono, né? Então, se eu tenho um polígono, a área dele vai ser igual ao quê? Um polígono qualquer, tá? Pode ter mais lados, né? A área dele vai ser igual a S, 1 meio, né? 1 meio do módulo de delta, tá? Delta é um discriminante. Eu tenho duas fórmulas para calcular ele. Eu vou mostrar uma fórmula prática, porque você pode usar para qualquer caso, né? Chama-se regra do agrimensor. Então, a ideia é a seguinte. Você vai pegar os pontos no sentido anti-horário, tá? Você pode até eliminar esse módulo. Então, você pega os pontos no sentido anti-horário, tá? Então, fica assim, ó. Dela vai ser igual a isso. X sobre y a. Estou começando do ponto A. Você pode começar de qualquer ponto, tá? Começar do ponto A. No sentido anti-horário, qual que é o próximo? C, né? Então, xc sobre yc. O próximo é B. xb sobre y. O primeiro você repete, tá? O primeiro ponto você vai repetir. Agora, o que você faz? Você faz os produtos das diagonais. Esse por esse, mais esse por esse, mais esse por esse. Tá? Faz o produto. Menos o produto das diagonais secundárias. Esse vezes esse vezes esse, e esse vezes esse. Isso vai dar o seu discriminante. Mesmo que a figura tenha mais vértices, né, você pode aplicar essa mesma forma. O que vai acontecer é que você vai ter mais colunas aqui. Ó. Lembrando que nas multiplicações da diagonal principal vai ser positivo, né? Das diagonais secundárias vai ser negativo. Aí você obtendo o delta, basta dividir ele por 2. Lembrando o quê? Que você tem que pegar no sentido anti-horário, tá? Ou então você usa o delta aqui e pega em qualquer sentido. Delta não. Pode usar o módulo, né? E tomar em outro sentido. Entenderam a ideia? Então, vamos fazer um exemplo rapidinho aqui.
Então, vejam só, eu tenho esse polígono e eu quero calcular a área dele, né? Eu vou pegar os pontos no sentido anti-horário, né? Vou começar por esse aqui, ó. Então, vai ficar 0, 0 e 5. O próximo, 2 e 0. Próximo, 4 e 3. Depois, 3 e 8. E lembra que eu tenho que repetir o primeiro vértice que eu peguei, tá? Primeira coordenada. Agora é só fazer os produtos, ó. 0 vezes 0, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 8, 32, 6 vezes 5, 15, né? Menos 5 vezes 2, 10, 0 vezes 4, 0, 3 vezes 3, 9, 8 vezes 0, 0. Vai dar 34. 34 é o delta. Então, minha área vai ser 34. Delta sobre 2. 17. Então, lembra, o que é importante? Pegar no sentido anti-horário, tá? E manter, ó. Se eu pego x e y, x e y, x e y para tudo. Nessa ordem. E sentido anti-horário. É simples, né? Serve para qualquer polígono. Isso aí, pessoal.